pode passar para o tema que me foi proposto, que seria o combate, o papel do defensor público no combate ao encarceramento em massa, né? E aí eu me permito tentar redimensionar ou recolocar o tema, né? Eu acho que a gente tem um momento aqui para pensar o papel do defensor e da defensoria na construção de uma política criminal no nosso país, né? A questão do encarceramento em massa é um dos pontos que talvez entrem nessa moldura um pouco maior. E com muita alegria, enfim, vejo nascer a nossa escola trazendo pautas como essa, trazendo temas como esse, que eu acho que são de uso diário, são reflexões que têm que ser feitas, né? Acho que o defensor público da área criminal, ele é testado diariamente, né? Eu conversava com isso com colegas, ou mesmo com candidatos, tive o privilégio de ser examinador em concurso público de Defensoria de São Paulo, na área de Direito Penal, e falo, é duro, porque os nossos familiares ficam muito contentes, né? Defensor público, olha só, tá novinho. Eles falam, não, mas o que você faz mesmo? Eu atuo na área criminal. Então você acusa e prende as pessoas? Não, eu defendo. E aí aquela frustração, né, da tia-avó, mas é mesmo, mas você tem coragem, meu filho. Como é que é isso, gente do céu, mas como é que pode? E eu acho que então esse é um teste diário na vida forense, em que o promotor e o juiz, às vezes com pequenas brincadeiras, e na construção da nossa micro-relação, a gente é testado para naturalizar pequenas injustiças, para naturalizar pequenas arredondadas do nosso devido ou indevido processo legal na área penal, para que a gente compactue. E para mim está muito claro, acho que até pela minha paixão pelo júri, em que esse embate se coloca meio de peito aberto, que a gente tem que estar muito fortalecido, um estudo mais profundo, que infelizmente os demais operadores do direito não fazem, que é o estudo da criminologia. Se a gente não trouxer essa reflexão para uma moldura maior, o que a gente está fazendo, o que a sociedade ocidental, a sociedade mundial, no ano de 2014 está fazendo com as pessoas, está fazendo com seus pais, com seus semelhantes, a partir da intervenção, da reação estatal à violência e na administração dos conflitos que são rotulados como crime. Acho que a gente vai tropicar, vai se enfraquecer, vai se questionar. Infelizmente a nossa formação não nos traz um arcabouço teórico de reflexão necessário para entender isso tudo. E a gente vive, né, nessa maluquice da pós-modernidade dentro dos nossos casulinhos, né, com uma individualidade exacerbada dentro dos nossos sequestradores de celulares e redes sociais, etc. E às vezes não se dá conta, né? E não consegue, até por estar muito inserido dentro do problema e do sistema. A gente tem que ter essa compreensão. O defensor público, ele é uma peça do sistema que hoje é um sistema seletivo, excludente, injusto, sujeito a falhas, sujeito a erros judiciais. A gente é parte disso. Se a gente não reconhecer, a gente também não consegue fazer essa reflexão. Mas como que a gente olha hoje que o Estado, que a gente tem feito com as pessoas privadas de liberdade no nosso país, 250 anos exatos após a publicação do Delite delle Pene, do Cesare Beccaria, e 30 anos depois da LEP. Né? Esse ano é engraçado, tem havido algumas discussões e ao ensejo dessa questão do aniversário da LEP, a LEP já não é mais um jovem adulto, já virou um adulto mesmo, 30 anos, e o que a gente faz com isso, né? E como que a gente consegue olhar hoje o que é o sistema prisional e a nossa forma de lidar com a violência e a criminalidade, 250 anos depois que um sujeito chega lá na esteira do iluminismo, em que uma série de questões estavam sendo questionadas, e fala, pô, peraí, pena cruel, infamante, não pode. Isso, Arnaldo, isso aí não pode, né? E é interessante pensar que talvez daqui a algumas décadas ou alguns séculos
a gente vai olhar para trás e ver o nosso sistema prisional e as chagas desse sistema prisional que estão aparecendo, né? A gente vai jogando a sujeira debaixo do tapete, mas o tapete não comporta tanta sujeira, e de repente tem uma lufada de sujeira na nossa sala de jantar, né? Que é o que vem ocorrendo em alguns estados do nosso país, com uma frequência que ela é progressiva e que nos faz refletir. Não tenho dúvida que a solução do problema prisional no nosso país talvez seja uma das pautas mais difíceis e intrincadas para qualquer gestor público. É um programa complexo que envolve múltiplos atores e, por isso, há uma desintegração de responsabilidades, um fracionamento de responsabilidades, e todos cobram e ninguém se responsabiliza, né? Mais do que isso, você está falando de responsabilidades do Poder Judiciário, dos órgãos do Sistema de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, do Poder Legislativo, do próprio Poder Executivo. Você tem uma batalha, uma disputa que está posta, gente, no dia a dia, no jantar com a tia, no almoço de domingo, com a tia-avó, que é a disputa de valor da sociedade. Como que a gente enxerga aquilo que é considerado crime hoje? Como a gente enxerga o papel do Estado em relação a isso? Porque isso também não foi de uma forma homogênea ao longo dos tempos, né? Mas o fato é que a minha sensação é que ao longo da história esse punitivismo e essa sensação que a gente tem de que não basta eu proclamar a culpa do sujeito, não basta eu dizer que ele vai ter que sofrer uma pena. Essa pena, ela tem que significar sofrimento e dor. Sei lá se por alguma questão também que envolve religiosidade, né? Expiação pela dor, pela culpa. Mas o fato é que isso está encruado em camadas muito profundas do homem médio e da gente, né? A gente criado a partir da pedagogia do castigo, né? Agora, a diferença e aí entra a contradição, né, as vicissitudes que a gente se coloca, é que quando você tem um filho, e você está lá dando com amor, carinho, etc., e você fala, nossa, o filho foi lá e passou a mão no chiclete lá na loja, fala, como? Imagina, um menino bonzinho, etc. Você consegue fazer uma auto-reflexão e falar, puxa vida, o que será que aconteceu? Como será que ele lida também com a materialidade, com a propriedade dele ou alheia? Você consegue fazer essa reflexão como se você seja parte do problema. Será que eu falhei? Será que não? E aí você pensa em métodos de sensibilização para que isso não aconteça. Com o crime, a sociedade não pensa assim, né? A forma que a gente encontrou e a gente tem lidado com a administração, eu prefiro a administração, o pessoal fala que quem administra crime e violência é o Lex Luthor, mas eu acho que não é combate e enfrentamento. A forma como a sociedade administra a questão da violência e da criminalidade é um ato distintivo da sua dimensão civilizatória, né? E se em um passo a gente consegue enxergar a sua autorresponsabilidade quando é um filho seu, a sociedade, ela se desresponsabiliza quando se trata de um crime. Não, isso aqui não é meu. Como se a gente estivesse considerando que, e a gente não está reduzindo também a dimensão do problema. A gente sabe que crime, as causas do crime são diversos fatores. É um fenômeno multicausal por excelência, que até fenômenos climáticos interferem nessa equação. Mas é inegável que há razões e há consequências sociais, inevitavelmente, quando se comete um crime. E aí, quando a sociedade ela se coloca nesse espaço de, olha, isso aqui não é meu, essa turma que está aí nos presídios, essa turma que compõe as facções criminosas, não tenho nada a ver com isso, eles não são gente de bem como eu, né? O bandido bom é bandido morto, a gente cria um problema ainda maior, né? A gente não está falando só de instituições, mas um pouco do que a gente vê hoje no sistema prisional é a expressão que a sociedade e a mídia como veículo para publicização desses sensos comuns querem, né?
gente tem uma pesquisa, não achei nada mais atual, mas acho que não deve ter mudado muito, do Ibope 2011, Retratos da Sociedade, alguma coisa, em que eles concluem lá, 46% da sociedade a favor da pena de morte, Brasil. 69% total, parcialmente a favor da prisão perpétua, 86% da população a favor da redução da maioridade penal. 86%. Isso é uma pesquisa de 2011 que o CNI encomendou ao Ibope. CNI. Então, em alguma medida, quando a gente também fala, mais uma vez, nossa, da barbárie que ocorre nos presídios, tenhamos em dimensão de que isso é a síntese, é o resultado de uma equação de fatores em que o sistema penitenciário não é objeto de investimento, o sistema penitenciário não é uma prioridade enquanto política pública, o sistema prisional ele tem uma série de problemas diagnosticados que não são enfrentados, o crescimento exponencial da população carcerária vem sendo cantado e decantado e parece que a gente não está caminhando, né? A sensação é que, por mais que isso não queira ser uma prioridade na agenda política, e eu não estou falando aqui de política partidária de qualquer governo, seja estadual ou governo federal, na agenda política do país, isso vai se colocar como uma prioridade, queiramos ou não, né? A gente viu surgir as facções criminosas de dentro do sistema prisional pela ausência de olhar presença do Estado ali no cumprimento das assistências. A gente viu as facções criminosas saírem do perímetro das muralhas do cárcere e se organizarem com outras atividades ilícitas e se fortalecerem. E a gente está vendo o caos, e aí eu poderia citar pelo menos 4 ou 5 estados que tiveram problema nos últimos 6 meses. E não são probleminhas, são problemões. Então, querendo ou não, os gestores públicos eles vão ter que olhar para essa realidade com um pouquinho de atenção. A nossa LEP, ela é pensada e ela é um pouco o resultado de um momento do pensamento criminológico, que é um momento que a gente pode chamar de romântico até, né? Ali se trabalhava com uma perspectiva de desencarceramento em massa, de humanização. O conceito de ressocialização ainda era um conceito que, de fato, as pessoas acreditavam, né? Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que abandonar o conceito de ressocialização, porque senão é barbárie, senão é retributivismo puro, né? Isso a criminologia tem falado. Legal, ninguém é ressocializado, gente, ninguém. Num ambiente danoso e deletério como é o cárcere. Isso não é... Esse ambiente vai trazer consequências danosas para aquela pessoa. O nosso trabalho é, a partir da estruturação das assistências previstas em lei, por normas de tratados internacionais de direitos humanos, fazer uma política de redução de danos. Vamos causar o menor estrago possível naquelas pessoas privadas de liberdade para que elas saiam, e vão sair, porque a nossa Constituição proscreve como cláusula pétrea a prisão perpétua e a pena de morte, da forma menos entortada possível, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa reflexão um pouco maior, conseguir entender também o sistema penitenciário não como um subproduto ou uma subcategoria, como vem sendo tentado colocar da segurança pública, né? As doutrinas, inclusive, penitenciárias, elas sempre puxam um pouco para a segurança pública. Eu entendi. O sistema prisional é custódia de gente, de pessoas, não tem nada a ver com lógica de segurança pública. Mas é óbvio que o problema da segurança pública tem como consequência a questão do superencarceramento ou de todas as mazelas que a gente pode apontar no sistema penitenciário. E no âmbito da segurança pública a gente vem trabalhando com uma série de reducionismos. Certo ou não, ou enfim, a par de qualquer discussão ideológica, o que tem sido tentado no nosso país e em diversos países não tem funcionado, né? O que aconteceu? Aqui, comecinho da década de 80, né, ainda
o welfare state muito forte, isso trazendo muita força para as políticas de assistência, de ressocialização, como se chamava à época, e aí começa a haver um declínio do welfare state, até por questões econômicas. Os países da Europa Ocidental não conseguem bancar aquele ideário de direitos sociais que foi projetado. E junto com isso a gente tem ali um papel predominante da ONU e dos Estados Unidos na War on Drugs e na guerra ao crime, na política de tolerância zero do Giuliani, que falam, não, a gente não pode tolerar, enfim, poderia até falar as derivações da guerra às drogas como uma necessidade da indústria bélica armamentista americana no pós-Guerra Fria. O que você faz com tudo isso que se mobilizou, né? Tem muita gente ganhando grana. Pô, temos um novo inimigo, um novo herege, né? Que se a gente puxasse da Inquisição para cá, a Vera Malaguti, lá do Rio, fala isso. O traficante, o pequeno traficante hoje, ele é o herege, né? Do direito canônico inquisitorial. E então a gente passa a lidar com o que é rotulado como crime. Aí eu falo mesmo do labeling approach, estou falando rotulado como crime, porque você tem toda uma discussão aí em relação ao crime de tráfico, em especial, que hoje já representa 25% do encarceramento no nosso país, e já vai passar o roubo. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, tráfico com a maior causa de encarceramento do país. E como que essa sociedade que é punitivista, essa mídia que gosta de expor talvez crimes que não sejam representativos da média e do padrão de criminalidade como a média, o que eu estou querendo dizer? Você pega aquele caso do latrocínio, ou do crime sexual, ou de um homicídio com requintes de crueldade, e você noticia isso com um espaço que é 20 vezes maior do que a representação daquilo dentro de um quadro de incidência penal. De modo, e repete isso, a exaustão, de modo que a nossa vozinha lá, que pergunta, mas você tem coragem de defender o bandido? Está vendo da Atena, naquela cidade do interior, que teve um homicídio há 20 anos atrás, e ela tem a plena certeza de que ela vai ser morta a qualquer momento. De que vão entrar, vão estuprar ela, eu não sei até onde entra aí o fetiche ou não, e que ela vai ser morta. Independentemente daquela realidade em que ela está inserida, o risco de homicídio seja semelhante ao dos países nórdicos, né? E a gente tem essa heterogeneidade enorme no nosso país. Então, com esse caldo todo, você, com dificuldades para a estruturação de uma política de segurança pública, porque a gente fez em 88 foi um retrato do que havia em termos de polícia, e escrevemos o que era esse retrato, com forças absolutamente desintegradas, que você não pode ter comando único, você não pode executar uma política a partir de 150 instituições policiais, que são previstas nessa Constituição, independentes. Você aposta na política penal como a política por excelência para a administração da criminalidade e violência. E aí a gente cai na cobra que come o rabo, né? O legislativo deixou de ter um papel que tinha lá em 84, quando aprovou a reforma da parte geral do Código Penal, trouxe o sistema progressivo, trouxe as inovações da LEP, de guardião de direitos, de uma pauta garantista, para ser, na verdade, um alto-falante das inquietações que são causadas pelos fenômenos criminais isolados. Então, a cada crime novo a gente tem lá, como tinha o Demóstenes, agora vai aparecer outro, aparecerão mais uma dezena deles, bradando que a gente precisa mudar a lei penal, que a gente é leniente com o crime, sem ter uma dimensão de que o Brasil hoje é o quarto país que mais encarcera no mundo, em números absolutos. E é um dos países que teve a maior taxa de aceleração de aprisionamento nos últimos 20 anos. Isso é um traço distintivo. Você fala, não, em termos relativos o Brasil está em 41º pelos indicadores internacionais, taxa de preso por 100 mil habitantes. Mas o fato é que nos últimos 20 anos a taxa de aceleração do encarceramento do Brasil é top 5, com certeza. A gente quadruplicou a nossa população prisional e não tem para onde ir.
E a gente fica naquela história de tentar resolver segurança pública a partir de polícia. Então, investimento em segurança é armamento, é viatura, é colete à prova de bala, é fomento à lógica da guerra, né? Por isso que eu gosto de falar de administração da violência do crime, porque se a gente compra essa lógica da guerra, que às vezes é uma armadilha, a gente fala, não, de fato há uma guerra, a gente fica lá comparando a faixa de Gaza, o Cléster vai trazer agora a experiência dele de egresso da Síria, do sistema prisional da Síria, né, para a gente, e a gente faz, a mídia faz frequentemente esses paralelos. Mas não há paralelo na situação de um Estado de Direito, que tem problemas de violência e criminalidade, com um Estado de guerra. A lógica é distinta. A lógica de guerra é identifica o inimigo e abate, e toma o território dele. Isso não é Estado de Direito. E é um pouco o que as nossas polícias têm feito, né? Vide a falta de preparo que foi demonstrada nas manifestações recentes do nosso policiamento extensivo. Né? Por quê? Porque eu sou treinado para a guerra. Né? Então eu acho que a gente tem uma grande moldura problemática para chuchu, em que a gente está tendo como subproduto esses 600 mil presos hoje no sistema prisional. No sistema prisional a gente tem diversos problemas. Talvez o central, e o que é classicamente abordado, é a superlotação. Né? É evidente que quadruplicando a população prisional em 20 anos, não há Estado no mundo que consiga estruturar, mas não é o único. Né? Também não tem uma única fórmula para o enfrentamento. Né? A fórmula que normalmente, tradicionalmente se traz é a fórmula da construção, e ela é importante, a ONU e a EAFA reconhecem e admitem a importância de construções, sim, porque a situação é dramática, e num ambiente superlotado você não implementa assistência, você não consegue observar o mínimo de dignidade, você não consegue materialmente prover o mínimo para aquele preso, quanto mais falar de assistência educacional, assistência à saúde. Então a gente tem que pensar sim na superlotação, e uma das estratégias paliativas é a construção de vagas. Agora, há outras estratégias, e aí são extremamente complexas, como a redução da pressão de entrada. Como é que a gente faz isso? Convencendo o Poder Judiciário de que prisão provisória é excepcional, e ela tem que ser aplicada de forma correta, convencendo o Poder Judiciário a seguir as súmulas do STJ e do STF em relação ao regime prisional no roubo, e não manter aquele sujeito preso até você conseguir, só com o HC lá no STJ, reverter uma decisão que é contra a súmula. Convencer o Judiciário que ele tem que observar aquele enunciado que saiu da ação, do reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da substituição de pena no caso do tráfico. O 33, parágrafo 4º. Vocês vão dizer, e aí o jornalista vai falar, então o diretor depende, está dizendo que a culpa é do judiciário. Eu vou falar, não, a culpa é de diversos atores. A culpa é da polícia, que não tem uma atuação orientada, a culpa é do Ministério Público, que tem uma orientação ideológica punitivista, a culpa, em alguma medida, é do judiciário. Agora, eu também entendo a dimensão humana, e a gente lida, conversa com o juiz, tem amigos juízes, estão na nossa... Fala, não, esse cara o que se passa? Por quê? Porque ele também está premido por uma sociedade punitivista que fala, eu estou numa lógica binária que é prisão ou impunidade. E aí o executivo talvez tenha que avançar, como tem tentado avançar, no suporte e estruturação de equipamentos para, por exemplo, a aplicação das medidas cautelares. Que hoje essa política ainda é difusa. A gente conseguiu construir um consenso no âmbito das alternativas penais e das cautelares, ou melhor, as alternativas abrangendo as restritivas de direitos e as cautelares, de que o locus para a estruturação dessa política era executivo. Isso aconteceu agora. A gente está com um projeto de lei que deve sair agora da Presidência do Congresso Nacional, que estabelece o Sistema Nacional de Alternativas Penais, em que a gente vai tentar trazer, e aí a partir de incremento orçamentário e financeiro, centrais de alternativas penais e medidas cautelares como uma forma de reduzir a pressão de entrada. Né? O juiz confie que ali, se ele mandar, ele vai ter, enfim, algum monitoramento, seja ele psicossocial, ou mesmo estratégias
que já estão se colocando como estratégias reais e que se também a gente não enxergar e não tentar realinhar o fenômeno, a gente é atropelado como uma monitoração eletrônica, que já está sendo implementada em 14 dos 27 unidades da federação. Né? Para quê, para quem, com que finalidade? Aumento de controle, hoje para o Departamento Penitenciário Nacional não interessa a monitoração eletrônica, financiamento, que a gente também tem destinado recursos para isso, para aumento de controle, ou seja, eu vou monitorar a saída temporária, por exemplo. O nosso interesse é desencarceramento. Então, a minha linha de financiamento de monitoração eletrônica é para prisão provisória, para cautelar, aplicação como cautelar diversa da prisão. Mas esse não é o único problema, né, a superlotação. A gente tem a ausência clássica de assistência. Da literatura, vocês vão ver críticas e queixas em relação à degradação dos ambientes da questão carcerária, de Shakespeare até o Jornal da Manhã aqui de hoje, do Diário Catarinense. Isso é um padrão recorrente. Talvez porque, de fato, a prisão não seja o local ideal e adequado, e talvez porque daqui a 1 ou 2 séculos nossos trisnetos falem, nossa, eles faziam isso com gente, como a gente olha hoje as penas cruéis degradantes, que eram aplicadas há 250, 200 anos atrás, 150 anos atrás. Mas tem uma outra questão, além da ausência das assistências, que é o déficit de gestão. Como toda a política pública no nosso país, essa implementação é dura, né? A gente, de fato, tem uma democracia, uma república recente, uma república de 124 anos. E as políticas públicas, elas estão se construindo. E nessa área que envolve segurança, a regra é o sigilo, é tudo sigiloso, não se pode falar disso, é procedimento de segurança, e não se tem um acúmulo. Então, a microgestão das rotinas prisionais, e quem trabalha em chão de cadeia entende claramente isso, ela vive um equilíbrio ali tenso, né, entre a relação dos agentes com a direção, dos agentes com os presos, das visitas com os presos, das visitas com os agentes, e que se a gente também não olhar dentro da técnica o que são os regimentos internos, os regimentos disciplinares, os manuais de procedimentos, seja de segurança, de provisão das assistências, a gente vai estar sempre refém daquele argumento, não, olha, aqui é matéria interna, é questão de segurança, né, Franciane? Questão de segurança, quem resolve é o chefe da segurança e disciplina, ele é a última palavra, então isso pode, isso aqui não pode, ninguém pode questionar, ninguém pode saber. A gente precisa superar isso, a gente precisa aprofundar esse discurso com os gestores da área prisional, né? Esse déficit de gestão, que para mim é muito claro, né? Em alguns estados, e o DEPEN tem apoiado situações como de Pedrinha, como Rio Grande do Norte, como Paraná recentemente, como Santa Catarina, é de que o déficit de gestão ele é tão importante quanto o déficit de vagas. Isso é muito pouco tocado. E aí, chegando já um pouco para as reflexões finais aqui do papel, casando esse caldo todo aí com o papel da defensoria, né? E eu acho que é muito importante a gente estar discutindo isso. Tenho chamei aqui a ANADEP, a ANADEF, CONDEG e a DPU, para a gente tentar firmar um termo de cooperação que seria algo como defensoria no cárcere, em que a gente vai estabelecer diretrizes da atuação da defensoria dentro do ambiente prisional, porque a defensoria vai ser chamada às responsabilidades, como tem sido no tocante às crises que virão, por certo, dentro do sistema prisional. Né? A gente vive um momento interessante, né? Ainda de consolidação. A gente vive um momento em que a estrutura, em especial em termos de efetivo da defensoria, está muito aquém do desejável, mas é um momento em que diversas conquistas se solidificam, se colocam, estão sendo testadas na prática, né? E o fato é que quando a gente fala de população vulnerável, de necessitado na locução constitucional do 134, eu me pergunto, né, quando você tem um cobertor curto, quem é o mais vulnerável dessa história? E não tenho a menor vergonha de dizer, não é porque eu sou um defensor que hoje está na área criminal, mas já tive na área civil, eu não acho que tem que ter essa polarização, né?
que a pessoa privada de liberdade é das pessoas mais vulneráveis no Brasil. Se a Defensoria tem um campo de priorização, talvez seja essa pessoa, como é a população em situação de rua, como talvez seja a população que não tem segurança na posse, que vive em favelas. Isso é muito claro para mim, muito. E os gestores da Defensoria têm que estar atentos a isso. Se a gente não destinar os nossos recursos humanos para enfrentamento desses problemas, nós seremos acusados, como já estamos sendo, por argumentos equivocados, evidentemente, mas que eles se reproduzem e multiplicam, de que a Defensoria não quer saber de fazer lá o atendimento do seu João, da Dona Maria, do arroz com feijão, e quer se enrogar de abrir jornal e ficar entrando com ação civil pública por aí e querendo questionar e fazer o papel de política pública, de gestor de política pública. Esse é um argumento que vocês já devem ter ouvido, se não ouviram, irão ouvir. Então eu acho que a gente tem que pensar muito no papel da Defensoria no ambiente carcerário. A partir dessa premissa, o preso no Brasil, a pessoa privada de liberdade, é extremamente vulnerável. Num ranking de prioridades, talvez seja a maior prioridade, sim, dentre os necessitados. 2, a Defensoria tem que atender dentro da cadeia. Defensor público que atua na área criminal e não vai ao cárcere, é meio defensor público. Se alguém se ofender, me desculpe. Falo isso como falava, Franciane tem uma vivência adicional comigo, para os colegas diretamente. E acho que depois de 16 anos de muita luta pela estruturação dessa Defensoria, eu acho que eu posso me permitir fazer esse tipo de reflexão. Defensor criminal, a gente na Defensoria de São Paulo tinha pessoas, até a gente conseguir estruturar uma política de atendimento à prisão, que havia se classificado na área criminal no ano de 2007, 2008, e que passados 6, 7 anos nunca tinha feito uma visita ao estabelecimento prisional. É culpa dele? Não estou aqui demonizando ninguém, mas o fato é que é uma culpa recíproca, né? Institucional, de conseguir trazer essa discussão, e também uma culpa da carreira, que muitas vezes chega e fala, não, mas eu não tenho estrutura. Não tenho estrutura, eu não vou. Mas qual que é essa estrutura final, o que a gente está fazendo? Temos que discutir. A questão estrutural, ela é fundamental. Para a gente desatar o nó em São Paulo e conseguir estabelecer uma política de atendimento ao provisório permanente, foi necessário que a gente tivesse uma estruturação. Agora, isso não pode ser um argumento de que não vou para a cadeia. Tenho ouvido, tenho dialogado diariamente com diversos secretários de Justiça e gestores da área prisional, que em muitos locais a Defensoria não está visitando estabelecimento prisional. Essa é a regra? Não. Ouço muitos elogios, dizendo que a Defensoria em alguns locais tem assumido um papel de predominância que poderia competir ou competiria classicamente com o Ministério Público ou o Judiciário. Mas o fato é que eu acho que a gente tem que equilibrar um pouco e organizar essa atuação. Em primeiro lugar, não podemos descurar da assistência jurídica. É uma das assistências que está na LEP. E se eu trouxer para vocês aqui a incidência estatística de reclamações no ambiente prisional, assistência jurídica, em segundo lugar. Isso acontece em São Paulo. A gente sabe, talvez pela falta de efetivo, talvez por arranjos de advogados, de voluntários, de corpos ali estranhos que não tem uma atuação adicional, mas o fato é que se a gente também não pensar, e aí pensando como gestor da força de trabalho da Defensoria, que a gente tem que colocar esse pessoal para fazer atendimento dos presos, a gente vai estar numa sinuca de bico. Porque o que vai acontecer? A gente acha muito legal e muito bacana ser órgão de execução penal. Isso foi também uma batalha dura, longa, que a gente ali modelou a alteração da LEP, foi para o Congresso, conseguimos aprovar. E aí quando a gente vira órgão de execução, você fala, não, eu posso aqui quebrar o pau com todo mundo, não querer ser submetido à revista. Não estou dizendo que a gente deva ter tratamento pior do que o Ministério Público ou o Judiciário, mas acho que o defensor deve exigir sim que o Judiciário e o Ministério Público se submetam à revista, não, à inspeção eletrônica de pórticos, né? Porque amanhã ou depois vão falar que foi o defensor que ainda botou alguma coisa lá. Mas aí a gente vai fazer as visitas de inspeção, vai apontar, porque vai apontar uma série de irregularidades. Não precisa ser muito inteligente para saber que em qualquer estabelecimento, dos 2.000 e poucos estabelecimentos prisionais do país, se você fizer
um relatório de inspeção guiado, você vai achar problema de monte, né? E apontar esses problemas apenas, e não cuidar da parte da assistência jurídica. Esse é um discurso que a gente ouve em São Paulo e ouve em outros locais. Bom, então vocês estão criando mais uma coisa para mim, que já tem a minha corregedoria própria, que tem o judiciário, que tem o Ministério Público, o judiciário que me enche de gente e fica me apontando o dedo, o Ministério Público que também chega aqui, quer interditar e não tem onde colocar esse pessoal. Chega mais um ator desse, quando lá no pátio eu estou ouvindo o cara querendo saber do processo dele. E por que o benefício dele não está montado? Se já passou um sexto da pena, se já passou um terço da pena. Então, equilibrar essa atuação e de forma distinta, com equipes distintas, da dimensão individual, da nossa atuação, da fiscalização das condições de aprisionamento, é um passo fundamental. Acho até, e essa é a proposta de parceria que a gente vai fazer, está fazendo e amadurecendo com a ANADEP aqui, é que a gente tenha diretrizes mínimas para a atuação em favor do provisório, que é uma lógica, é uma finalidade, é uma metodologia, e isso tem que ser organizado, tem que ser preparado, que também não dá mais nessa altura do campeonato para defensor público chegar no estabelecimento prisional e falar: oi, quem quer atendimento aqui, com uma folhinha, achando que tem que preparar, tem que ver fluxo. Para que você está lá? Aquilo lá é para defesa processual, é para liberdade provisória, é para que, afinal, ter visita roteirizada, ter isso organizado, né? Tem uma política de atuação. Não é ir lá a cada 2 meses, anotar no verso do papel e depois não voltar também. É o que os presos reclamam, eles vieram e não voltaram, que é o que causa mais instabilidade dentro do sistema prisional. Então vamos organizar sim atendimento a provisório e atendimento a condenado, que também deve envolver a visita. Acho o modelo do Rio de Janeiro um modelo a ser estudado, um modelo interessante, em que você tem atrelamento da banca, da vara, com os seus atendimentos ali. Parte da atuação se dá durante a semana, me corrija, Maria, se eu estiver errado, no próprio estabelecimento, outra parte na vara. Acho que é um modelo interessante e completamente distinto do provisório, e que provavelmente em vários estados a gente não consiga trabalhar com defensor natural. Em São Paulo, por exemplo, se eu estou numa vara criminal e quero fazer atendimento em todos os meus provisórios, eu tenho que rodar 16 CDPs. 12, eu acho. Se contar os da Grande São Paulo, 16 CDPs. É impossível, com um volume de processos enorme, né? Então você tem que criar arranjos diferentes para isso. E está presente lá, sim, com periodicidade, falando: estou aqui prestando assistência jurídica, estou aqui dando devolutiva, levando informação para o preso. Outro eixo importante é a tutela dos direitos coletivos da população privada de liberdade. Isso passa, não se exaure nas inspeções, mas passa pelas inspeções. Por que não se exaure? Porque eu vejo o papel da defensoria também, aí não é só superencarceramento, mas como fiscalizador da macrogestão da política prisional. O que esse Estado tem feito em relação à saúde prisional? Isso não vai ser o diretor que vai resolver. Vocês podem brigar com o diretor, mas não vai resolver o problema. Essa briga é com os secretários, né? O que a gente está fazendo em relação à oferta de vagas de laborterapia, de educação, né? Isso é macrogestão. Então a defensoria tem esse lado, tem que fiscalizar e se colocar, entender que não é simples a macrogestão da política prisional e se colocar como ator ali na discussão com as secretarias de Justiça ou Administração Penitenciária. Mas também a tutela desses interesses coletivos das pessoas privadas de liberdade passa pela inspeção. E aí a inspeção também é um ato que tem que ter uma preparação, que a gente tem estándares mínimos, nunca fazer sozinho, não pode ser a mesma equipe que faz o atendimento jurídico, que existem tecnologias já pensadas, estruturadas, diversas defensorias já têm o seu regramento, e aqui a gente está pedindo, eu estou na condição de pedinte também aqui, que as defensorias adiram ao relatório padronizado CNPCP-DEPEN. A gente está criando um banco de dados para inspeções. Todos os conselhos da comunidade, todos os conselhos penitenciários, os conselheiros do CNPCP e a ouvidoria do DEPEN, que fazem inspeções, todos esses 4 entes, irão alimentar. Se a gente criar cada defensoria, cada um relatório, a gente não vai conseguir criar um banco de dados comum. E seria muito bacana, você vai fazer uma inspeção em Itaí, lá em São Paulo, no presídio dos estrangeiros, e eu ter um histórico e levantar: olha, foi feita uma inspeção há 6 meses aqui
pela ouvidoria do DEPEN, tem uma outra do Conselho da Comunidade, tem 1 ano e meio, eu faço a leitura e isso já me dá uma perspectiva de série histórica do que piorou, do que melhorou lá, etc. Então isso é um pedido também que a gente trabalhe na possibilidade de construção da utilização desse relatório de inspeção conjunta. Mas, além desses dois modais de atuação, vamos dizer assim, que é a atuação individual e a atuação pela coletiva da Defensoria da Liberdade, tem um outro papel da Defensoria, que aí acho que fecha também com o começo, também fala, que tem um conteúdo político. A Defensoria se coloca e deve se colocar como um ator, um player no sistema de justiça e no Estado democrático de direito. Né? Acho que a gente tem que se legitimar. A gente é muito jovem para achar que é só uma mudancinha por PEC, que a gente convenceu lá uma centena de parlamentares, vai nos conferir o prestígio. Agora eu sou agente político. Né? Isso é um processo, com responsabilidades, com ônus, com bônus, com muitos tropeços que ainda a gente vai enfrentar. Mas, nesse aspecto da situação prisional e da política criminal empregada no Brasil, eu confio que a Defensoria talvez seja uma das poucas instituições ou entidades, talvez ao lado dos conselhos da comunidade, talvez ao lado das universidades, que possam exercer uma voz dissonante importante na toada que a gente está vivendo. Eu não estou aqui pregando uma visão pessimista, né? Mas, de fato, eu não acho que a gente resolve nosso problema sociocultural do punitivismo e do retributivismo assim, em 1 década, em 2 décadas. Talvez os nossos netos e bisnetos vejam uma sociedade que lide com o crime de forma diferente, mais civilizada. A gente está matando menos, isso é um fato, né? Não é que está tudo bem, mas você pega a história da violência ao longo da história, o ser humano está matando menos do que matava na Idade Média. As coisas estão melhorando, mas não estão longe de estar boas. E aqui é uma chaga. Eu vejo o sistema prisional talvez como a expressão mais viva da nossa senzala. Né? Os próprios regimentos disciplinares, gente. Peguem um livrinho do nosso colega Rodrigo do Estrada, lá do Rio, professor da UERJ, que está hoje na ouvidoria lá do DEPEN, que faz o estudo dos regimentos disciplinares dos estabelecimentos do Império em cotejo com os nossos regimentos disciplinares. Tem um artigo da Casa da Correção da Corte lá do Rio, que era o principal estabelecimento prisional da capital do Império, que falava: o diretor poderá mandar apalpar os visitantes dos presos. Isso caiu. E a gente está fazendo essa discussão, e que bacana! Esse é um exemplo de que bacana como a gente tem se colocado nessa disputa, e levado para a sociedade, levado para a mídia, e de uma forma inteligente tem se colocado em relação a isso. Falando, Arnaldo, isso aí não pode. Arnaldo, errado, estamos em 2014, cara. Não pode estar em vigor o artigo 137 do regimento da Casa de Correção da Corte de 1850. Né? E eu acho que a Defensoria pode sim ocupar esse papel, como no exemplo da revista vexatória vem ocupando, como uma voz dissonante em relação ao punitivismo. E talvez essa seja a estratégia mais difícil de construção. Né? O Cléster estava aqui, mas uma provocação que eu faria é como a Defensoria pode, de forma inteligente, dar visibilidade à dimensão humana da tragédia que o Estado brasileiro tem promovido em relação a famílias. E fazendo do ambiente prisional um elemento criminógeno mais forte ainda, um elemento de recrutamento de efetivo para o crime organizado. Como que a gente pode dar visibilidade? Talvez seja só a Defensoria, gente. Promotor e juiz não fala com a Dona Maria. A gente fala, ou pelo menos deve falar. Quem não fala também não sei se tem que estar na Defensoria. Né? Mas a gente ouve a Dona Maria que chega, não, o doutor, olha, não fez isso. Você lendo aquele auto de presidente flagrante, como é que a gente fala, Dona Maria? Bom, tá bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente ouvindo a história e a dimensão humana da Dona Maria, do filho dela, no dia da audiência, ou quando a gente vai visitar no presídio, a gente consegue, talvez, dar uma visibilidade, uma dimensão que não vem sendo dada. Que o processo todo é de naturalização e desumanização. Esse cara que fez um mal feito, ele não é meu. Ele não é da minha sociedade de bem. Ele rompeu, que é toda, enfim, a construção do direito penal do inimigo. Né? Se ele não é dos meus, eu aplico outro regramento para ele, outro ordenamento. Ele não faz jus a garantias. Né?
E só dando a visibilidade que nós temos, o Tribunal Júri com muita clareza, falam, não, você defende homicida ainda. Eu falo, sim, com muita naturalidade. Porque são pessoas, eu enxergo os dramas mais humanos e aprendo diariamente com os conflitos e os dilemas que são trazidos, que estão no pano de fundo do homicídio. Né? Se a gente não conseguir, isso está nas nossas mãos, talvez documentar, eu costumo falar isso, quem sabe aí a gente algum dia execute pela ENADEP, um projeto que os mexicanos fizeram, são os abogados com câmara. Eles fizeram um treinamento das pessoas para fazer a coleta de material visual e, com base nisso, então, os defensores teriam uma capacitação básica para essa coleta de material visual. A gente teria um banco aí para levar para uma ilha de edição de horas e horas e horas de histórias humanas para dar visibilidade. Para aí a gente chegar e conseguir falar para a nossa tia-avó, olha aqui, você acha mesmo que isso aqui é o caso da gente mandar esse cara aqui para o complexo de Bangu? Você acha que vai melhorar? Você acha que vai resolver? Esse cara aqui que, enfim, é o filho do faxineiro do prédio da tia-avó. Então eu vejo também o papel da defensoria, além do papel clássico da assistência jurídica individual e do nosso novo papel que está em construção e tem que ser construído com muita responsabilidade, com muito cuidado, que é a tutela coletiva no âmbito da proteção das pessoas privadas de liberdade, ou o nosso papel como um ator político, como uma voz dissonante. Se alguém tem dúvida de que a gente tem que exercer esse papel, aí eu estou convencido, o lugar dessa pessoa também não era na respeito. Talvez o Ministério Público, talvez outra instituição. Agora, para isso, a gente tem que se fortalecer estudando criminologia, estudando as razões sociológicas da desagregação social, estudando o momento que a gente está. Acho que a gente vive uma situação e um momento muito interessante no nosso país, né? Em relação às instituições, em relação às instituições do sistema de justiça. E a defensoria está forjando a sua personalidade. E muito a reboque, muito à sombra do que há de bom e do que há de ruim, muitas vezes, no Poder Judiciário, no Ministério Público. Às vezes eu fraquejo, e falo isso também, qualquer um que eu converso, falando, puxa vida, talvez a gente esteja caminhando para uma construção de uma visão entrópica, corporativista, e que, enfim, a defesa de condições estruturais, vencimentais, etc., tem que estar na nossa pauta, mas tem que estar como um ponto da pauta. Né? Se eu coloco isso acima de uma discussão como essa, o que a Defensoria está fazendo em relação à política criminal e ao sistema de justiça criminal, eu acho que aí a gente está, de fato, perdendo o brilho nos olhos, perdendo o diferencial que tem feito a Defensoria ser alavancada agora. Mas também não sou pessimista. Eu vejo que os grandes bons exemplos que a gente tem visto de mudança no nosso país, em áreas muito críticas, têm sido puxadas e capitaneadas pela Defensoria. Né? Então, eu quero crer que esse movimento de amadurecimento, de autoafirmação mesmo da nossa instituição, que passou uma fase que há 12, 13 anos a gente falava aqui nos nossos diálogos e na ADEP, no CONDEG, do nosso complexo de vira-lata enquanto instituição, eu acho que esse momento passou, mas a gente está no momento de afirmação e de consolidação e da gente perguntar o que a gente espera do Estado brasileiro e o que a gente espera da Defensoria. Eu tenho convicção do que eu acho que é importante e acredito que tem muita gente bacana que pode construir essas novas páginas da Defensoria. E espero também, como defensor muito comprometido com a questão criminal, e hoje ocupando um cargo pela primeira vez de gestão do órgão que é a Autoridade Nacional Penitenciária, a responsabilidade disso. Espero que a gente consiga aprimorar tecnicamente essa nossa intervenção na atuação do cárcere, porque sem dúvida esse é um dos grandes problemas para os próximos anos da agenda política brasileira. Espero não tê-los aborrecido e agradeço a atenção. Muito obrigada, Renato. Eu não sei se
intenções de perguntar, se a gente tem tempo para um pequeno debate. Mas eu gostaria de saber, a primeira vez que um defensor público assume o DPEM. Isso é um reconhecimento da importância dos defensores. E eu gostaria de comentar, no Sul tem uma colega, Silvia Brum, que atende um plantão, agora não está mais, mas nos últimos 3 anos, ela fez um trabalho com máquina fotográfica nos flagrantes e fez a dissertação de mestrado dela sobre isso, que foi muito interessante. É a chegada, né? É o início. Não sei se algum colega gostaria de fazer. Boa tarde, colegas. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Cavalieri, presidente da Associação dos Defensores de Minas Gerais, e eu atuo como defensor no núcleo de urgência criminal da comarca de Contagem, lidando com os presos provisórios. No Brasil, a gente tem um número muito grande de presos provisórios, cerca de 45% dos detidos. Não, cerca de 37% a 40% dos detidos. E a gente tem 45% dos presos, em geral, encarcerados por crimes não violentos. Eu considero crimes não violentos os crimes que não possuem no tipo penal a violência, embora algumas organizações de segurança pública interpretem, por exemplo, que o tráfico de drogas é um crime violento. Como não há violência no tipo penal, eu desconsidero, eu acho completamente atécnica essa classificação. Em 2011 nós tivemos uma reforma, uma mini reforma das prisões cautelares no Código de Processo Penal, e que foi muito criticada pela bancada da bala, pelos datenistas de plantão, dizendo que isso ia institucionalizar a impunidade aqui no nosso país. No entanto, dados oficiais do Ministério da Justiça comprovam que entre 2010 e 2011, antes da vigência da lei, o número de presos provisórios aumentou 5,5%. Entre 2011 e 2012, também de acordo com dados oficiais, as prisões provisórias, isso com 6 meses de vigência da lei, aumentaram 12,2%. Eu acredito que, apesar de ser uma legislação boa, de prever várias medidas que são despenalizadoras, o Judiciário interpretou ao contrário e agiu com mais rigor ainda na decretação dessas medidas. Eu queria propor ao colega que o Ministério, que o Departamento Penitenciário encampasse uma nova reforma do Código de Processo Penal no sentido de simplesmente vedar, como fez com outros delitos, né, como furto, por exemplo, a imposição de prisões cautelares para crimes não violentos. Porque eu acredito que essa é a única medida possível para poder reduzir essa lógica de guerra e de encarceramento em massa que a gente vive no país, né? Quando eu vi essa pesquisa aqui, foi ano passado, os dados oficiais se revelavam 548 mil presos. Agora, com uma revisão feita pelo CNJ, dos critérios do que é preso e do que não é preso, são 700 mil. Então, a gente não sabe até onde vai, onde a gente vai parar com essa lógica de guerra que a gente vive no sistema penal. Só dialogando rapidamente, o dado de 700 mil, Eduardo, é um dado que o CNJ computou prisão aberta domiciliar. A gente segue a metodologia do ICPS, que é aquele International Center for Prison Studies, que trabalha com uma lógica de estabelecimento penal. Casa não é estabelecimento penal. Então é evidente que também, até do ponto de vista da construção do discurso, é mais bacana para ter uns 713 mil e tal, já somos o 3º país que mais encarcera. Metodologicamente, o nosso número deve estar em torno de 600 mil agora. A gente está fazendo o levantamento de junho. Quando eu cheguei no DPEM, estava com muito problema no Infopem. O Infopem estava sendo desmobilizado para a criação de um novo sistema que só vai estar em funcionamento com adesão de todos os estados daqui a um ano e pouco. A gente está refazendo a coleta do Infopem. Acredito que em um mês e meio, a gente vai soltar um novo informe estatístico muito mais completo e atualizado do que estava sendo feito pelo DPEM. Um outro dado que eu te trago, concordando com todas as suas premissas, Eduardo, é que uma pesquisa que a gente vai soltar daqui a pouquinho, furo para vocês, que fizemos com o IPEA,
aponta que 40% dos casos em que se aplica a prisão como uma medida cautelar, na sentença final, você não aplica a prisão ou regime fechado. É a tal da medida cautelar do presta atenção, né? Que a gente sabe o que é, o juiz sabe que ele vai perder, que se a gente recorrer vai reduzir a pena, se a gente conseguir chegar em tempo no STJ, aquilo vai cair, mas que ele é o imperador da vida da pessoa e ele vai aplicar a prisão provisória já com antecipação de pena. Isso é assustador. Outra questão é a falta de aderência do judiciário em relação à política criminal legislativa. O Shekhar, lá em São Paulo, costuma falar: não adianta a gente trabalhar com política criminal legislativa se a política criminal judiciária ela não adere ao Estado de Direito. E é isso que a gente está vendo. No tocante à aplicação das cautelares, da lei da detração, que foi uma construção também nossa lá, com a SAL, e fizemos, nasceu na mesa de um bar, inclusive, a detração no processo de conhecimento, aprovamos no Congresso Nacional, que o juiz aplicam, ignoram solenemente. E aí, o que a gente faz com isso, né? É um problemaço, em termos de conserto de Estado, de poderes, né? O Poder Judiciário tem se mostrado conservador em relação a isso. A gente não está conseguindo comunicar a jurisprudência dos tribunais superiores para a ponta, que ainda parece um pouquinho melhor, pelo menos em São Paulo, que eu tenho uma vivência prática. O que acontece é falarem que a gente está impetrando muito habeas corpus. Ao invés de falar, não, os tribunais não estão observando a jurisprudência de vocês. Né? Mas algumas estratégias podem ser pensadas. O Saulo de Carvalho, ele está sustentando algo semelhante ao que você falou aqui. A gente tem que talvez trabalhar com um modelo normativo extremamente fechado para que a gente não dê margem para discricionalidade. Na medida em que eu falo lá para o juiz, olha, você tem que motivar porque não cabem as demais medidas cautelares, ele faz lá, senta uma vez no computador, faz o modelão dele, e se não cabe por isso, não cabe por aquilo, a ordem pública desassossega, a sociedade ordeira, e etc, etc, e ponto. E aí o modelão vai valer para tudo, não mudou nada na prática. Não sei, Eduardo, acho que é uma estratégia sim, como uma estratégia de não só vedar a prisão provisória do crime sem violência ou grave ameaça, como também vedar a imposição da pena de prisão, impor penas diferentes. A gente tem que desconstruir, gente, isso é obrigação da defensoria, a imagem de que pena restritiva de direito, medida cautelar de prisão é impunidade. Isso é sanção penal, é pena séria. A gente está falando, por exemplo, de infração eletrônica, a gente está falando praticamente de privação de liberdade, sim, a depender da... E a gente um pouco fomenta, né, essa sensação, então vai ser cesta básica. E isso cria um desassossego no juiz, que é um cara inserido na sociedade, que vai ser cobrado amanhã. Se ele solta o fulano comete um latrocínio, ele vai falar o resto da vida, meu Deus do céu, e não solta mais ninguém. A gente já deve ter ouvido algumas histórias aqui entre nós, de situações como essa. Né? O juiz que era garantista até o momento que um dia lá o fulano decidiu. Acho que é uma estratégia. Não sei se com uma base, com uma legislatura que ainda trabalha na lógica que a gente abordou aqui, né? Do populismo penal, né? A gente vai... E uma base extremamente plural, que agora parece estar um pouco mais conservadora para a próxima legislatura, que a gente vai aprovar isso. Mas a gente precisa entrar na disputa, no debate público. Acho que a gente tem elementos para isso. Falar, o Estado brasileiro não aguenta financeiramente, mas sobretudo não aguenta o custo social do encarceramento em massa que a gente está vivenciando. É muita gente jovem, gente excluída, que tem experienciado esse aprisionamento e uma série de consequências negativas que daí vem. Integração de facções criminosas, seja na desintegração da personalidade, na construção, de fato, de uma pessoa voltada a cometer novos crimes, seja na desintegração das possibilidades desse cara ter alguma possibilidade social. Não há um dia nos balcões da Defensoria Pública, eu acredito, que não apareça meia dúzia de pessoas falando, doutor, como é que eu faço para tirar esse negócio aqui do meu registro? O problema que eu tive lá 8 anos atrás, que agora estou querendo arrumar minha licença de taxista, arrumar emprego assim, assado.
e aparece o tal do registro, sem condenação, às vezes de inquérito, estigmatização da pessoa que passa pelo sistema de justiça criminal ainda é tremenda, né? E eu acho que a gente vai ter que trabalhar todas essas estratégias, mas a sua proposta ela converge para o que o professor Sala tem entendido e o que a gente tem discutido no âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos lá do Ministério da Justiça. Esperamos que a gente consiga avançar nessa agenda. Olá, gente. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Carmen de Sá, presidente da Associação do Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção, lá no Rio de Janeiro é muito claro isso, né? Enquanto a gente não conseguir melhorar a legislação, a gente vai ter dificuldades, né? O Bolsonaro foi o deputado mais votado, né, no Rio de Janeiro, honrosamente. Com relação enfim... E aí, ao mesmo tempo, o Marcelo Freixo é o deputado estadual mais votado, né? Que denota, né, a coerência, né, com que o Rio de Janeiro está tratando suas questões. Mas, enfim, enquanto a gente não consegue alterar as leis, se o Executivo não pode chamar a atenção para um problema muito claro, que é a má administração da Justiça. O Poder Judiciário, na minha opinião, ele não é só culpado porque ele manda encarcerar, mas ele é culpado quando ele afunila as várias execuções penais e impede a concessão dos benefícios. E lá no Rio a gente tem uma realidade de 39 defensores trabalhando no sistema penitenciário na execução definitiva, 5 na provisória e 4 juízes, numa única vara de execução de penais que fica na cidade do Rio. Então as coisas não mandam na VEP. E grande parte do efetivo já podia estar de novo na rua se isso não acontecesse. Então, não é só uma questão jurisdicional, né? Não é só uma questão de que o juiz não aplica a súmula ou de que ele é condenador. Existe algo na administração da justiça, das escolhas executivas, de gestão na justiça, que eu acho que já é pensado para não dar certo e não soltar. Porque dinheiro tem, orçamento o Poder Judiciário tem, né? Mas é uma escolha anual, quando se renova, enfim, a gestão da justiça, e que não se privilegia isso. E hoje o problema é que a gente está ali na ponta atendendo. Então, o defensor vai ao presídio e o preso não consegue entender porque já passou 1, 2, 3, 4 meses e ele não sai, e aí a culpa é da defensoria, não é, e tal. Até que ponto o DEPEN, ou enfim, a presidência da República, não pode começar a tentar, via CNJ, enfrentar uma questão de uma administração equivocada da justiça, que faz com que as coisas emperrem. Muita gente entrando, um afunilamento na saída e o sistema não funciona. Acho que você tem razão, Maria. De fato, esse diagnóstico também não é novidade, de que as VECs são normalmente aquelas varas que recebem o menor investimento, recebem os piores funcionários, tudo é feito para não funcionar. Tem local em que, para receber uma guia de recolhimento, para isso chegar na comarca de execução, demora ano e o cara já comprou a pena. É terra arrasada, a gente sabe disso, que é um problema de gestão judiciária, né? Mais do que jurisdicional, como você bem colocou, existe também um problema de gestão judiciária. Minha sensação é que, mais do que apontar, porque a gente também não muda a gestão de um dia para o outro. Mudança de gestão é um processo difícil, lento, mas eu vejo com muito otimismo a possibilidade de, em alguma medida, o processo judicial eletrônico e os sistemas que estão sendo desenvolvidos atenuarem esse problema, afastando aqueles gargalos e aqueles tempos mortos na tramitação do procedimento e nos dando condição de olhar e produzir estatísticas sobre o que acontece numa vara de execução. Aquela lei 12.714 que estabeleceu a necessidade da União construir um sistema, a gente tem trabalhado no DEPEN a duras penas, porque a nossa cobertura na área de TI lá é insuficiente, mas na construção do Sistema Nacional de Acompanhamento das Penas. Um sistema que deve ser alimentado pelas autoridades policiais, autoridades prisionais, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, etc. Como uma forma da gente ter um monitoramento do andamento dos procedimentos. Isso pode ser que não resolva o problema, porque vai chegar numa medida que é jurisdicional. O juiz não vai querer, vai pedir o exame criminológico naquele caso, e isso vai retardar, e a gente sabe, vai retardar um ano o benefício daquele sujeito.
né? E aí é jurisdicional, mas pelo menos a gente vai poder dizer, ó, tá aqui, vocês querem o letrado? Tá aqui, então produzindo estatística. Essa preocupação também da gente produzir estatísticas sobre a atuação da defensoria é fundamental. Hoje os defensores e as defensorias não sabem quantos pedidos de liberdade são feitos, quantos alvarás de soltura são conseguidos. Gestores e colegas defensores que vão vir a ser gestores na defensoria pública. Pensem na questão estatística não como algo aí, mas como algo fundamental para a nossa sobrevivência, para dar visibilidade que é algo que estamos fazendo. E no âmbito da gestão judiciária é isso. Talvez nos caiba peticionar, comprovar que não há déficit de peticionamento para obtenção do benefício e alertar se o judiciário não está observando o LEP ou outros direitos do réu. Boa tarde a todas e a todos. Parabenizar o colega Renato pela brilhante palestra. Eu sou Joaquim, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão. A Maria Carmen suscitou a questão da gestão do judiciário. Eu quero agora, Renato, tocar contigo no ponto específico da gestão do executivo. Abrindo parênteses para dizer que lá no Maranhão, recentemente, nós tivemos um defensor público, graças a Deus, elevado ao cargo de secretário de Justiça e Administração Penitenciária. Pena que só para os últimos 3 meses de gestão do governo. Mas eu entendo que há um problema de gestão violenta por parte do Executivo. Entendeu? No Maranhão, por exemplo, toda a questão de segurança prisional é terceirizada. São 2 ou 3 empresas de parentes ou amigos do governador, de quem quer que seja que administra. Não há, digamos assim, uma qualificação, um treinamento, uma padronização dessa questão da gestão do sistema prisional. Renato, há alguma coisa nesse sentido sendo trabalhada a nível nacional? Bom, Joaquim, concordo também com muito da sua impressão. Faço o registro aqui de que a nossa pioneira de defensora pública, no caso, como gestora prisional, é a doutora Mariana Lobo, que foi presidente da Associação do Ceará, e que tem desenvolvido um trabalho belíssimo. Ela reconstituiu os serviços penais do Estado com o efetivo dos agentes penitenciários, revalorizou a carreira, tem conseguido construir um diálogo, extinguiu a revista vexatória, e no Ceará a gente não ouviu falar de nenhum grande problema. Embora a questão política lá também esteja e aí, eu chegando no DEPEN e o Paulo, nosso colega, como membro da diretoria da associação. Membro da diretoria da associação, extremamente competente, chamado, né? Eu quando assumi o DEPEN, falei, nossa senhora, mas que tarefa, hein, ministro? Você não é meu amigo. Eu falei, podia ser pior, né? A situação do Paulo. Pedrinhas é uma situação típica em que talvez o problema não seja tão estrutural e mesmo de superlotação. Há um problema claro de gestão. E aí eu falei um pouco disso lateralmente, do problema da gente pensar na macrogestão, como a Secretaria tem estruturado esses serviços, e a discussão sobre segurança interna, ela é um serviço terceirizável, é uma discussão que está em disputa. Para quem tem interesse para essa discussão, que vai entrar no debate presidencial, o Pastoral Carcerário acabou de lançar um estudo belíssimo feito por alguns pesquisadores a respeito das modelos de cogestão e PPP do sistema prisional. Deve estar lá no site da Pastoral Carcerário. Mas há N questões, Joaquim, envolvendo a gestão, desde a microgestão das rotinas, né? E a gente tem verificado muitos problemas de negativa de movimentação. Como se mede a rotina carcerária? Nas movimentações internas. A movimentação para o banho de sol, a movimentação para aquela atividade educacional ou de trabalho interno, em muitos locais, pela superlotação, por uma alegada insuficiência do efetivo, tem faltado escolta para movimentação para banho de sol. E é óbvio que você vira uma cadeia, você não tem uma
tomada de sol. Se não tiver visita, não tiver comida e não tiver esse mínimo, você vai ter problemas. E a nossa sensação, quando eu falo que talvez o problema, o terceiro problema que ninguém está falando, além do déficit de vagas, além da desumanização ou falta de implementação das assistências no sistema prisional, um terceiro eixo de problema é déficit de gestão. A gente tem proposto para o ministro, e devemos levar isso à presidenta, um projeto de intensificação do apoio à gestão nos estados. Uma revisão do papel do DEPEN. O DEPEN tem sido chamado nas horas do sufoco, como foi chamado no Maranhão, no Paraná, aqui em Santa Catarina. E a gente vê boas pessoas, invariavelmente, em todos os estados, bem intencionadas, algumas situações mais caóticas, outras menos, mas condições de se fazer. Então a gente deve pensar em estruturar um projeto, vamos ver como isso caminha nos próximos 2 meses aí, de apoio à gestão prisional, na macrogestão, na microgestão, inclusive com manuais de procedimento, de assistências padrão, de movimentações, de rotinas carcerárias, de regimento interno, e também um eixo de intervenção de crise, que o DEPEN também tem auxiliado, seja por meio do Sistema Penitenciário Federal, com a remoção de liderança da criminalidade organizada para as penitenciárias federais, seja também mesmo no rescaldo, no pós-rebelião, como que a gente lida com aquilo. E a gente está discutindo ainda uma linha de capacitação. O que acontece? Quando estoura uma rebelião, quem é chamado? PM. Invariavelmente. Chama o choque, chama a rota, chama... Normalmente essas forças elas não têm preparo para intervenção em ambiente confinado. Essa é uma intervenção muito específica, tem muitas restrições, peculiaridades de ocupação do espaço, em termos de doutrina de segurança mesmo. Então, a nossa ideia é também realinhar, chamar via Secretaria Nacional de Segurança Pública as equipes de segurança, junto com as equipes prisionais, para a gente construir também uma capacitação de prevenção. Quem sabe a gente está mastigando isso, a pedido da nossa presidenta Patrícia Ketterman, inclusive uma capacitação para os defensores. Talvez a gente amplie para os atores do sistema de justiça que têm sido chamados também nesses momentos de crise. Como a defensoria deve se colocar. Vamos integrar os comitês de gestão? Pode ser uma boa. Em que termos? O que se pode, o que não se pode fazer nesse momento de crise. Então, a gente tem pensado no âmbito do governo federal em trazer esse apoio para os estados dessa forma. Olhando as boas práticas, a gente também só fala de Pedrinha, só fala das situações ruins, de Cascavel, disso. Existem, colegas, excelentes exemplos de gestão prisional no nosso país. Cadeias que funcionam com o mínimo de cuidado, de humanidade, de bom senso e equilíbrio na relação staff do estabelecimento com o preso, se constrói. Eu tive recentemente com o cara da OEA, que é o relator para a questão prisional lá, o James Cavallaro. O James falou: Renato, havia um presídio no Peru chamado Lurigantia, uma cidade chamada Lurigantia, que era um presídio absolutamente conflagrado, com mortes rotineiras, decapitações, etc. E esse presídio mudou a partir de gestão, da forma de relação, das imposições de segurança. Se a gente achar que tudo dentro do presídio a gente tem que fazer com 10 pessoas segurando um fuzil para fazer uma movimentação, talvez não tenha jeito. Mas se a gente pensar que existe uma possibilidade de uma gestão diferente, acho que tem caminho aí.